Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje nós vamos fazer algumas reflexões sobre as causas das aflições, que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os aflitos. E para começarmos a nossa reflexão, nós vamos focar na necessidade de acreditarmos na vida futura, para facilitar o nosso entendimento, acerca das aflições, dos sofrimentos, das dores, porque se não tivermos essa certeza da vida futura, de que a vida continua, fica difícil entendermos as contrariedades da vida, as situações que existem, de diferenças de pessoas, porque uns sofrem tantos, outros vivem na vida fácil, porque sofrimento no lar, um filho saudável e o outro com problemas, às vezes graves, de saúde. Se pensarmos numa vida que começa no berço e termina no túmulo, fica muito difícil entender esse ensinamento de Jesus. Então nós precisamos ter um entendimento maior do que é a vida. O Pai nos criou espíritos simples e ignorantes. Ignorante aí no sentido sem conhecimentos, mas propensos a adquirir os conhecimentos necessários para um dia chegarmos à perfeição relativa, que é a perfeição possível para nós que somos criaturas. Perfeição absoluta, só o Pai, que é o Criador. Então, meus irmãos, precisamos ter essa consciência de que nós somos espíritos imortais. O Pai nos criou para vivermos para sempre. Então nós temos aí a oportunidade, ao longo da nossa jornada evolutiva, desenvolver todos as nossas capacidades que estão latentes em nós, porque o Pai nos criou com todos esses potenciais, com todas essas possibilidades, e que vamos então desenvolvendo ao longo do caminho, ao longo da jornada. Então é importante frisar que precisamos ter essa consciência da vida futura, que a doutrina dos Espíritos nos traz tão bem, Consolador prometido por Jesus, que veio abrir, descerrar o véu que encobria esses ensinamentos, e veio nos mostrar a verdadeira vida. Então, partindo desse pressuposto de que acreditamos na vida futura, temos a certeza de que nós viveremos, queiramos ou não, viveremos para sempre, fica mais fácil entender as anormalidades que existem no nosso meio, entre todos os espíritos encarnados e desencarnados, as diferentes
classes, né, diferentes entendimentos, condições de vida, né, de caminhada, uns caminhando com mais facilidade e outros com dificuldades. E como toda contrariedade, toda dor, toda dificuldade tem uma causa, né? Porque tem que ter uma razão. Por que um é muito rico? Por que o outro é desprovido de qualquer vantagem econômica? Por que um goza de uma saúde perfeita e o outro carrega deficiências? Por que uma família nascem filhos saudáveis uns e outros com dificuldades, com a saúde debilitada? Por que essas dificuldades? Por que essa diferença, que acontece? Então nós temos que buscar isso nas causas. E como Deus é soberanamente bom, justo e misericordioso, as causas também têm que ser justas, porque senão Deus não seria justo, e não sendo justo não seria Deus. Então nós temos que buscar nas causas o porquê dessas anomalias, diferenças, né? Então temos que investigar o porquê. Se não encontramos a razão, a causa na vida presente, com certeza a causa está em vidas pretéritas, que o espírito ao reencarnar traz essas necessidades, essas dificuldades, para numa nova existência fazer a necessária correção. Porque sabemos também que por ser justo, nosso Pai, por ser justo, qualquer infração às suas leis abre automaticamente a cobrança, a necessidade da correção, da corrigenda, né? Se erramos de alguma forma, causamos algum mal, prejudicamos alguém, automaticamente abre a necessidade de reparação. E isto, muitas das vezes, a justiça humana não alcança. As pessoas, determinados crimes, né, que são cometidos, aos olhos humanos, aos olhos da justiça humana, passam como inocentes, muitas vezes nem são julgados, ou se são absolvidos. Mas, como sabemos, diante da lei de Deus, nada fica sem uma corrigenda, sem uma necessidade de correção. A lei divina alcança todas as situações, grandes ou pequenas, todas as infrações às leis divinas abrem a necessidade de reparação. E isso o bom senso indica, né, que tem que ser assim. Primeiro que o Pai é justo, soberanamente justo, infinitamente justo. Então não há parcialidade nas leis. Todos são tratados igualmente e todos têm que fazer a devida correção dos seus erros para que, como vamos almejar
lá na frente a perfeição relativa se não reparamos os nossos erros, né? Não há perfeição havendo erro. Então nós temos que corrigir todos eles. Por isso, o tempo, Deus não tem pressa. Nós temos, por sermos espíritos imortais, temos a eternidade para caminharmos, nos depurarmos, corrigirmos as nossas faltas. Temos que perseverar, procurar fazer o melhor, porque quanto mais erramos, mais atrasamos a nossa caminhada e mais sofremos. Porque o sofrimento, ao contrário do que muitos pensam, não é uma punição. Deus não pune os seus filhos. Deus é um Deus de amor, como nos diz o João Evangelista. Está no seu Evangelho que Deus é amor. Então, o sofrimento, as dores, isso são consequências dos nossos erros, erros humanos. Nós é que procuramos o sofrimento quando descumprimos as leis de Deus. E o Pai, como é amor absoluto, Ele sempre nos dá oportunidades para repararmos os nossos erros. Se fazemos isso com disciplina, não reincidindo, andamos mais rápido, avançamos mais rapidamente, evoluímos mais depressa. Se reincidimos, ficamos teimando no erro, atrasamos a nossa caminhada e aumentamos as nossas dores, os nossos sofrimentos. Porque faz parte da pedagogia divina, né? A dor, como sabemos, é um grande instrumento pedagógico de purificação das almas, da nossa purificação. Então o Pai, pedagogicamente, Ele permite a dor, para que nós tomemos conhecimento que estamos errando e precisamos corrigir a nossa rota, a nossa caminhada. Porque se assim não fosse, nós ficaríamos eternamente no erro, né? Se não tivéssemos algo para nos despertar, para nos dar um chacoalhão, né? Como diz na linguagem mais comum, nós ficaríamos andando em círculos, errando, sofrendo, sem um despertar. E a dor é esse grande despertar que nós temos a nosso favor. Portanto, antes da revolta, agradeçamos a Deus a oportunidade do trabalho e, quando erramos, a oportunidade de repararmos o erro, voltarmos ao caminho reto e continuarmos a nossa jornada. Por isso Jesus disse: bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados porque estamos resgatando as nossas faltas, pagando as nossas dívidas frente às leis divinas. Então, é uma alegria, é uma satisfação, é uma boa aventura que nós conseguimos quando atendemos às leis, quando procuramos fazer o certo. E para que a gente faça essa correção, essa corrigenda, porque é bom frisar
é bom refletir que não há como viver na Terra sem sofrer. É impossível. Primeiro, porque somos ainda espíritos imperfeitos. Ainda somos crianças espirituais. Então erramos. Erramos muito. E vamos ainda errar por um bom tempo. E isso provoca, né, a dor. E uma outra situação, que nosso planeta ainda é um planeta de provas e expiações. É um planeta em que estamos aqui na aprendizagem, né? Estamos aprendendo. É um planeta hospital e escola. Portanto, estamos estudando ainda no jardim da infância para aprendermos as leis de Deus, o que o Pai espera de nós. Isso nós, ao longo da nossa caminhada, nós vamos desenvolvendo, né, os nossos conhecimentos. Né? Como disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então nós precisamos ter a certeza, focar nesse caminho, o caminho traçado por Jesus, através do seu Evangelho, de luz e de amor. Então, nós temos o Evangelho para nos guiar, né? Jesus, que, como está no Livro dos Espíritos, é o nosso guia e modelo. Então, nós não estamos à deriva, não estamos perdidos, sem orientação. Nós temos o governador espiritual do planeta, que é o nosso guia e modelo para nos guiar no caminho certo. E quando nos conscientizarmos disso, buscarmos Jesus, buscarmos vivenciar e praticar os seus ensinamentos, nós vamos então, aos poucos, deixando de sofrer, porque nós vamos deixar de errar, deixar de descumprir as leis de Deus. Pelo contrário, nós vamos cumprir, seguir, obedecer às leis de Deus. E aí o sofrimento vai diminuindo até o momento da atingirmos a nossa perfeição. Então nós estamos nessa aprendizagem. Mas enquanto isso, há o sofrimento, a dor, né? Por isso que nós estamos também no hospital, porque ainda somos enfermos, a nossa alma ainda está enferma de tantos erros pretéritos, né, que cometemos, né? Ainda temos em nós a inveja, o orgulho, né? O egoísmo, que é a grande chaga da humanidade. Isso, para curarmos isso, nós precisamos do hospital. Quando alguém está doente, procura um hospital, médico, e procura o hospital. Prova, infelizmente, estamos vendo demais agora com a pandemia do Covid-19. Então, as pessoas estão indo para o hospital. E nós, espiritualmente falando, estamos no hospital também, porque ainda somos pacientes, ainda somos doentes da alma, em razão
dos nossos erros, do nosso desconhecimento das leis de Deus. Conhecemos um pouco, mas em razão da nossa teimosia, nós procuramos e encontramos a dor, o sofrimento. Mas como Jesus também falou ao Pai em oração que nenhuma de suas ovelhas deixaria perder, o Mestre segue carinhosamente à frente, cuidando de nós, né? Procurando nos ajudar, nos orientar. Basta que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, para entendermos que a bondade divina está permanentemente à nossa volta, nos ajudando. E Deus, na sua infinita bondade, né, o Pai que tudo vê, porque nós estamos envolvidos no nosso Pai através do fluido cósmico universal. Através desse fluido, nós estamos mergulhados no Pai. Usando uma comparação, nós estamos no Pai como os peixes no oceano. E o Pai também está dentro de nós. Nós achamos, ainda em razão do nosso desconhecimento das leis, que Deus está longe, distante, né, num mundo, numa galáxia muito afastada. Mas não, Deus está dentro de cada um de nós, nos envolvendo a todo momento. Nós, em razão nossos erros, da nossa rebeldia, nós é que nos afastamos do Pai. E nós, quando olhamos para um irmão que está em sofrimento, nós olhamos esse irmão, o sofrimento desse irmão, de fora. Nós olhamos o irmão de fora e muitas das vezes, quando não temos a necessária empatia, nem nos comovemos com a dor do irmão. Ao contrário disso, Deus nos vê de dentro para fora, nos vê através dos nossos próprios olhos. Deus está dentro de nós. Então Deus nos acompanha a todo instante, apesar do universo, da imensidão do universo, dos universos. Deus está em tudo e em todos, porque Ele é o Criador de tudo. Portanto, Deus está presente em todas as situações, em todas as coisas, e está presente e dentro de cada um dos seus filhos. Então, precisamos sentir isso, ter essa fé, essa confiança, e com certeza, a partir daí, as aflições perdem força, porque nos sentimos amparados por Deus, por Jesus, nosso irmão guardião, que nos assiste carinhosamente também, a todo instante, está nos intuindo, nos inspirando. Então nós temos amparo de todos os lados para as nossas aflições. E nós, com essa consciência, nós temos mais força, mais condições de enfrentar as aflições, né? Sejam elas
vêm da vida pretérita, erros passados, ou aflições que nós criamos na vida presente. E como nos diz o Evangelho, as causas atuais costumam ser das aflições, costumam ser maiores do que os erros pretéritos. Reencarnamos para resgatar erros passados, mas em razão da nosso desconhecimento das leis, um desconhecimento parcial, né? Mas em razão da nossa teimosia, nós acabamos por gerar causas nesta encarnação. É como aquele devedor que paga uma dívida, paga uma promissória e logo em seguida toma novo empréstimo. Então nós costumamos fazer isso. Estamos aqui nessa abençoada encarnação, né, para o nosso crescimento moral, espiritual, para o nosso resgate, né, resgatando erros passados, mas infelizmente ainda criamos novos débitos. Isto, é claro, vai atrasando a nossa evolução, o nosso progresso. Então, é muito importante que tenhamos muita vigilância no nosso caminhar, no nosso proceder, né? No nosso falar, pensar, para que a gente comece a, se possível, a partir de hoje, a partir dessa reflexão, nós possamos, com a nossa vigilância, nossa boa vontade, nossa perseverança, possamos cada vez errar menos, cada vez contrair menos débitos e saldando esses débitos, e na medida do possível não contraindo novas dívidas, para que possamos acelerar o nosso progresso, nossa caminhada evolutiva. E é importante, temos aqui um importante ensinamento de Lacordaire, nas Instruções dos Espíritos, no item 18 do mesmo capítulo, que ele diz, como um alerta, um ensinamento para nós, né? Ele diz então, abre aspas, quando Cristo disse, bem-aventurados aflitos, pois é deles o reino dos céus, fecha aspas, não estava se referindo àqueles que sofrem, de um modo geral, porque todos nós sofremos. O planeta ainda é de provas e expiações, iniciando uma transição para se tornar no futuro um planeta de regeneração, onde então já o bem prevalecerá, ao contrário do que acontece hoje, que ainda o mal prevalece. E ele diz, não estava se referindo àqueles que sofrem de um modo geral, pois todos sofrem, todos os que estão na terra sofrem, esteja na riqueza ou na miséria, rico ou pobre sofre, com muito ou pouco dinheiro sofre. Às vezes o rico, em razão das tentações do mau emprego do dinheiro, sofre muito mais e acaba contraindo dívidas pesadas. Daí a necessidade de muita vigilância, de fazer um bom emprego dos seus recursos, né? Ajudar mais o próximo, de acordo com as suas possibilidades. Jesus queria dizer que todos os que sofrem de forma resignada
serão recompensados na vida futura. Veja que logo no início nós conversamos sobre a necessidade de acreditarmos, de termos fé na vida futura. Aqui Jesus reforça. E a necessidade da resignação, necessidade de aceitarmos as nossas provas, os nossos sofrimentos, as nossas aflições, resignados, ou seja, obedecendo aos desígnios de Deus. Porque Deus, como já dissemos também, não quer o sofrimento de ninguém. Quer sim a nossa felicidade. E felicidade quer dizer perfeição, quer dizer correção dos erros. Aceitemos então essa corrigenda com serenidade, com o coração apacentado e, mais do que isso, trabalhando no bem, fazendo o bem, ajudando ao próximo na medida de nossas possibilidades. Porque a caridade, como sabemos, é a ponte que nos liga a Deus. O Pai quer que ajudemos os seus filhos através das nossas boas ações. Nós ajudemos os nossos irmãos, todos filhos de um mesmo Pai. Então, trabalhando nesse sentido, mais rapidamente vamos resgatando os nossos débitos, diminuindo as nossas aflições e caminhando mais rapidamente para a perfeição que nos está proposta, que é a perfeição relativa, a proximidade com Deus, com Jesus, nosso mestre, amado irmão, governador espiritual da Terra, Espírito crístico, Espírito que juntamente com outros auxiliares formaram a Terra, como nós sabemos, há mais ou menos 4,5 bilhões de anos. Então, meus irmãos, eram essas reflexões que eu gostaria de dividir com todos vocês, esperando que, de alguma forma, possamos crescer, tomando por base estas informações que o Consolador prometido por Jesus nos trouxe, frisando que o Consolador, como o próprio nome diz, consola, nos dá assistência, nos esclarecimentos que nos ajudam a enfrentar as dificuldades próprias de um mundo de provas e expiações. Porque quando nós sabemos por que sofremos, a dor diminui. Então nós precisamos aproveitar os ensinamentos do Consolador, da doutrina dos Espíritos, e consciente de que ela não nos tira a dor. O Evangelho não tira a dor de ninguém. O Evangelho, a partir dos esclarecimentos, ele não deixa que entremos em desespero. Porque a partir de sabermos, temos conhecimento do porquê das coisas, então não tem sentido entrar em desespero. Vivenciamos a dor, porque a dor faz parte dos ensinamentos divinos, das leis divinas, mas sem desespero. É onde nós, então, seguimos aqui a instrução de Lacordaire. Sofremos resignados, extraindo da dor, das dificuldades, ensinamentos que ela nos quer passar,
Então que a gente consiga extrair esse ensinamento da dor e com isso não reincidir mais. Portanto, meus irmãos, esperamos então que tudo isso, todo esse ensinamento, né, que está à nossa disposição, da doutrina dos Espíritos, do Consolador prometido, possa nos ajudar a amenizar as nossas dores, para que resignadamente atravessemos a nossa jornada evolutiva e cada vez mais nos aproximemos do nosso Pai, que está nos céus, mas que está dentro de cada um de nós. Obrigado pela paciência, pelo carinho. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja.